Pessoal, boa noite. Só continuando a ideia da última aula, a gente tinha parado na ideia do qual era a função dos rins. A gente deu uma mesclada só em qual era a função principal e primordial, né, do sistema urinário, qual eram as funções básicas, tanto de filtragem, absorção, troca gasosa, e nos homens também utilizado para o sistema reprodutor, né, mas aí já entramos no sistema genital. E aí, por fim, a gente parou aqui na função basal dos rins, que era a de filtragem de aminoácidos, sais minerais e toxinas. E aí, para o princípio dessa filtragem, isso quando a gente fala filtragem, a gente está falando de fluidos, líquidos e também de porção gasosa que está inserida dentro dos líquidos. Por quê? Porque todo o nosso corpo, eu já falei isso, todo o nosso corpo faz troca gasosa em que sentido? Lá no sistema respiratório, a gente aprendeu que o corpo faz trocas gasosas em absorção de oxigênio, né, através da respiração, e excreção do oxigênio também via expiração. Quando a gente vai para o sistema urinário, a ideia é a mesma, a gente tem que trazer essa porção de oxigênio, trazer todo esse sangue ali para ser filtrado, né? Tanto para alimentar o órgão com oxigênio, quanto para fazer as trocas de filtragem e também a excreção. Então, basicamente, pela artéria renal, a gente tem toda a entrada, né, do sangue nos rins, trazendo o oxigênio para a manutenção do órgão e também o sangue que vai ser filtrado. E pelas veias renais, a gente tem a devolução do sangue que já foi filtrado, para passar de novo pelo sistema do pulmão, receber nova inserção de oxigênio e voltar para o sistema de novo. E isso é um looping, né, contínuo, pessoal. Quando a gente fala de sistema urinário, eu quero que vocês linkem muito agora tanto o sistema respiratório como o sistema digestivo. Por quê? Tanto o sistema respiratório que vai levar para o sistema urinário o oxigênio e fazer a reabsorção do CO2 e excreção, também vai fazer essa parte primordial dos líquidos, que faz também a filtragem e aí a absorção e excreção, certo? E basicamente no rim a gente vai ter algumas subdivisões que vão ser úteis e primordiais para que a gente consiga ter essa efetividade quando a gente fala de filtragem. A primeira parte a gente tem aqui nessa figura o rim como um todo. Aqui a gente tem a entrada em vermelho da artéria renal e em azul a veia renal. Por que a gente deixa vermelho e azul? Tudo que é vermelho é o nosso corpo arterial, tudo que é azul é venoso. Qual é a diferença entre arterial e venoso, pessoal? Arterial faz a entrada do oxigênio, inserção do oxigênio nos órgãos e no sistema, e o venoso faz a excreção do CO2, ou a remanutenção. Envia esse sangue de volta para o pulmão para que ele receba uma nova carga de oxigênio. Tá? Aqui a gente tem o córtex, que é o que faz a cápsula, né, do rim. Muitas pessoas também chamam de parênquima, mas a gente vai chamar de córtex, tá? Porque ele é característico. Qual é a característica do córtex, pessoal? Ele tem um nível de vasificação alto. Por quê? Ele faz tanto a manutenção dentro do órgão, né, levando esse sangue para todo. Aqui tem vários vasinhos que levam o sangue para todas as extremidades. E ele também vai fazer o sistema de proteção dos cálices internos, né? Quando a gente fala em cálice externo, são essas porções aqui, porque é aqui que vai ter a efetividade, né, da filtragem e reabsorção. Então aqui a gente tem a pelve renal, por que pelve renal? Porque aqui a gente tem todo o processo, tanto de saída para o ureter, quanto de vascularização. Alguns também chamam isso aqui de ilho renal, né?
Hilo renal, por que hilo renal? Porque aqui a gente tem tanto entrada quanto saída, acesso ao rim. A gente vai ter a medula, que tem um formato de pirâmide, né? Que também é onde ficam os néfrons e é onde é feita a filtragem efetiva, né? Aqui a gente tem ainda a entrada de sangue e algumas porções já vai sair líquido e outras porções já vai sair sangue. Líquido excretado, né, via ureter, e sangue retornando via veia renal, certo? Aqui uma visão um pouco mais macro, né, do que a gente está falando. Aqui eu estou no cálice menor, que é ligado diretamente à medula, ou às pirâmides, e o cálice maior, que é por onde eu tenho a saída da urina, tá, pessoal? E aí eu tenho a pelve aqui que eu falei para vocês do hilo. O sistema, igual eu já tinha falado para vocês, é constituído de 2 rins, um ureter e a bexiga. Aqui a gente não está vendo a uretra, porque a gente vai se ater um pouco a essa parte aqui. E o que compreende as vias urinárias, pessoal? Lembra que eu falei na última aula, para a gente ter um apanhadão? Vias urinárias, ureter, bexiga urinária e uretra, que é por onde vai acontecer a excreção. Antes disso, no rim, a gente vai ter a separação do que é sangue, né, filtrado, que retorna para o sistema, igual eu já falei, e do que é efetivamente urina que vai ser excretado, que daí tem algumas toxinas, alguns sais minerais, excedente de água, que para a gente não ficar com inchaço ou retido. E aí a gente vai agora subdividir, vamos falar um pouco dos ureteres. Ureter nós temos 2. Eles são tubos musculares. Por que eles são tubos musculares? Não sei se vocês já ouviram falar no movimento chamado peristaltismo, né, pessoal? Que a gente ouve muito falar no intestino desse tipo de movimento. Mas o ureter ele tem também essa característica. Por quê? A urina sai lá do rim, ela cai no ureter. Nem sempre, via de regra, a gente tem uma constituição anatômica para que a gravidade faça o trabalho dessa urina chegar até a bexiga. Então, o ureter faz pequenos movimentos, né, em sentido à bexiga, para que essa urina seja transportada. A gente tem essa ideia também quando a gente fala na uretra. Quando a gente vai urinar, a gente faz um certo nível de força, aí tem a pressão interna da bexiga direcionada para a uretra, mas a gente faz um determinado nível de força que a gente chama de força no esfíncter. Então a gente tem vários tipos de esfíncter. O que são esfíncteres? São como se fossem válvulas, né, de abertura e fechamento. Então a gente faz força, essa válvula abre, a urina é dispensada. E a gente também tem esse sistema no sistema excretor também do intestino. E basicamente a função do ureter é coletar essa urina do rim e levar essa urina até a bexiga. Basicamente isso. E aí o que eu quero que vocês gravem, 3 coisinhas, vamos subir em 3 coisinhas. O ureter, ele coleta a urina, ele faz movimentos para que a urina chegue até a bexiga, e esse tipo de movimento é chamado de movimento peristáltico, e ele é interligado à bexiga. Bom, basicamente isso. Bexiga urinária, pessoal. O que é a bexiga urinária? A bexiga urinária, ela fica localizada na cavidade pélvica. A cavidade pélvica é um pouco abaixo a gente pensa no nosso umbigo aqui, um pouco abaixo do umbigo, né? E a função da bexiga é armazenar a urina. A gente vai aí ter uma subdivisão aí e uma variação anatômica de pessoa para pessoa, mas a gente chega aí de 200 até 400 mililitros de urina dentro da bexiga armazenada, né? E aí isso aí pode chegar até 800 mililitros, mas a pessoa já está pedindo a Deus que o mundo caia na cabeça dela. Mas é mais ou menos isso. Aí a gente tem também 2 variantes, né? Tem pessoas que têm a bexiga um pouco baixa, e aí o nível de armazenamento é menor, porque a pelve ela é como se fosse um cálice, né? Então, quanto mais alto na pelve, mais espaços tem. Quanto mais baixo na pelve, menos espaços tem. Quando a gente vai para o sistema feminino, a gente faz a divisão, né, dessa bexiga, o espaço, né, entre bexiga e útero.
Então, por que as mulheres, né, tendem a fazer mais xixi ou tendem a ter menos reservatório de urina? Por esse motivo, porque elas subdividem, né, o espaço ali pélvico com o útero. E no homem não. Ele vai dividir ali com a próstata, mas em comparação de tamanhos entre próstata e útero, vai ter uma diferença bem grande. Então, o homem ainda consegue armazenar, não o tamanho da bexiga, tá, pessoal? Mas o armazenamento efetivo dele por uma variação anatômica e por uma variação de gênero vai ser um pouco maior no homem e um pouco menor na mulher. E aí a bexiga ela funciona também como se fosse, como o nome já diz, uma bexiga. Ela tem um nível de elasticidade alto, então ela tem células musculares também que tem uma elasticidade grande. Ela tem uma mucosa interna, uma mucosa lisa, né, interna, que faz com que essa urina possa deslizar e também que não fiquem, né, dejetos ou as toxinas aglomerem ou as bactérias aglomerem ali nas suas paredes. E isso é importante porque muitas vezes acontece infecção urinária. O nosso corpo tem as defesas, mas essa modulação anatômica ajuda muito nesse princípio de limpeza mesmo do corpo, tá? E aí esse trígono da bexiga, que é essa parte aqui de baixo, a gravidade permite com que o acúmulo de urina seja maior aqui, mesmo que a gente libere urina, mesmo que a gente vá no banheiro diversas vezes, pode haver um acúmulo grande de urina aqui e as toxinas podem ficar acumuladas também, aí pode gerar alguma infecção. Por isso a demanda de consumo líquido, de água, suco, mas especificamente água, é importante para que sempre tenha manutenção das toxinas sendo excretadas, tá, pessoal? E aí, como eu disse aqui, ó, para ficar um pouco mais claro nessa imagem, a bexiga ela vai ficar aqui, ó, na parte baixa da pelve. Os rins aqui alocados, o ureter descendo, e aí nesse trajeto aqui do ureter pode ter em algum momento algum desvio anatômico, porque aqui, ó, a gente vai ter na frente intestino, né? Aqui estômago, fígado, né? E baço. Então, nesse trajeto aqui, o ureter ele tem uma série de competições de espaço. Então, é importante a gente ter essa visão. E quando ele tem esse movimento muscular, chega até a bexiga está aqui alocada bem abaixo da pelve. Nas mulheres, a bexiga vai ficar em cima, né, do útero. E nos homens vai ficar em cima ali do conjunto prostático, né? Então é importante a gente ter essa visão para entender essas variações anatômicas. Aqui uma imagem exemplifica muito bem. Ó, desculpa, pessoal, só retificando. É ao contrário, a bexiga, porque daí a gente olha, a gente está olhando nessa primeira imagem de uma forma espelhada, né? A gente está olhando de frente. A bexiga ela vai ficar abaixo do útero. Só que o canal da uretra fica na parte superior da vagina e a vagina com o canal introdutório fica embaixo. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver bem, porque na outra imagem a gente via de frente, aqui a gente está vendo num corte anatômico lateral. O útero é deitado em cima da bexiga, a bexiga, aqui a gente tem a saída da uretra, certo? E aqui a gente tem o ósseo externo da uretra. E aqui, vagina. Então a gente percebe que a competição de espaço é muito grande entre todos eles. No homem, como eu disse, a gente vai ter bexiga, a gente vai ter próstata e reto. Então, a competição de espaço no homem é só essa aqui. Se a gente for ver em proporção de tamanho, o homem ele tem muito menos material, né, biológico ocupando esse espaço.
E aí a quantidade de urina que a gente pode eliminar, né, num dia. Isso tem uma variação grande, óbvio, né? Mas a gente pode eliminar cerca de 1,5 litro de urina por dia. Por isso que o nível de consumo também tem que ser alto. A gente coloca aí um nível de consumo de 2.000 ml. Mas se parar para pensar que o nosso corpo aí tem por volta de 5 a 7 litros de sangue, e a gente tem que fazer a manutenção de todo esse sistema durante o dia todo. E aí você consumir 2 litros e com a possibilidade de eliminar até 1,5 litro, é pouco se for para pensar em 2 litros. Por isso que fizeram aquele cálculo de consumo de água, que a cada quilo você tem que consumir pelo menos por dia 50 ml. Aí uma pessoa de 1,80 tem que consumir aí cerca de 4 litros a 4,5 litros de água por dia, com base nessa manutenção que tem necessidade de ser feita pelo corpo. Hoje a gente vai parar por aqui, pessoal, e vai ter uma atividadezinha, tá?